Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradeço a professora Ana Paula pelo convite. Fico muito feliz de poder falar um pouco sobre essa linha de estudos e muito feliz de participar desse evento tão relevante. Parabéns pela organização. Eu tenho acompanhei ontem o primeiro dia e agora a repercussão, né, a quantidade de inscritos e o impacto nacional, então parabéns. Bom, a professora Ana já me apresentou, eu sou professor do Departamento de Botânica e fico muito feliz com a oportunidade de falar sobre esse tema, sobre Novel Ecosystems em particular, porque é um tema que eu tenho me dedicado muito, com muita leitura, é um tema relativamente recente, e é o tema que eu tenho recebido suporte do CNPq através da Bolsa de Produtividade, para avançar um pouco nessa linha, nessa conceituação teórica. Foi uma oportunidade excelente também para poder atualizar esses conteúdos. Eu costumo falar que essas palestras são ótimas, pelo menos uma vez ao ano eu dou uma palestra sobre Novel Ecosystems e estou sempre atualizando os conceitos, né, lendo os artigos para poder trazer coisa nova. É um conceito polêmico, vocês verão, mas o meu objetivo aqui é tentar transparecer, deixar o mais claro possível sobre essa nova visão dos arranjos ecossistêmicos frente ao antropoceno. Por falar em antropoceno, assim como não faz muito sentido hoje discutir, na luz da ecologia de comunidades moderna, a estrutura das comunidades, o funcionamento das comunidades sem a perspectiva de gradientes, de recursos, não faz sentido discutirmos Novel Ecosystems sem a concepção do antropoceno. Esse é um conceito bem recente na ciência, é um conceito que surge em 2002, através do Paul Crutzen, que é um pesquisador, um químico holandês. Ele lança esse conceito como uma nova era, e até então existiam alguns elementos. Eu vou olhar aqui para o lado, tá, gente? É porque eu estou com uma tela estendida. Existiam alguns elementos, né, que poderiam marcar essa era influenciada pelas nossas ações, e aí em 2016, o primeiro impacto de uma arma nuclear foi definido como o conceito que marca a influência antrópica, a influência do homem nos ritmos, na conformação estrutural da vida no planeta. Então, a partir daí, nós temos a possibilidade de aniquilar a vida no planeta, se quisermos, né? Depende, logicamente, da intensidade com que será feito, mas o homem é capaz de fazer isso. Pelo menos o arranjo da biota como nós conhecemos hoje. Isso é muito interessante porque a discussão de antropoceno, dessa era humana, ela veio concomitante com as discussões sobre as mudanças. Em 2005, por exemplo, tivemos o Millennium Ecosystem Assessment, que é o inventário ecossistêmico do milênio, para suportar o início das discussões, embora já houvessem discussões nas conferências mundiais, desde 1972, em Estocolmo, mas esse assunto se intensificou. Particularmente, eu consegui perceber isso a partir do momento em que, em 2005, 2006, nós começamos a ter informações sobre alterações climáticas na grande mídia. Isso começou a aparecer, por exemplo, em programas como Fantástico, Globo Repórter, programas de impacto, né, antes dessa era das redes sociais, e já com aquela noção de que nós já havíamos influenciado muito os ciclos naturais, os ciclos ecossistêmicos, os recursos naturais do planeta, e que estamos vivendo numa era chamada da grande aceleração. Então, todas essas
esses gráficos mostram curvas acentuadas dessa era moderna, pós-revolução industrial, e que só tendem a aumentar de acordo com o nosso uso de recursos naturais. Lógico que isso envolve uma discussão muito mais profunda com relação ao nosso sistema econômico, né, como nós enxergamos as hierarquias socioeconômicas no mundo, mas é interessante que esse conceito de antropoceno, ele já colou, e aqui são alguns livros que já trazem discussões aprofundadas em diferentes campos sobre o antropoceno, então, e são best-sellers, tanto nacionais quanto internacionais. Então, temos aqui os livros do Yuval Harari, os livros do Noam Chomsky, talvez o maior linguista e filósofo vivo da modernidade, livros macroeconômicos, como A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, que é presidente do Fórum Econômico Mundial, livros como, por exemplo, do Bill Gates, um que ele acabou de lançar, como evitar um desastre climático, esse outro aqui. Esse é muito interessante, eu ainda não recebi, eu comprei, mas ainda não recebi, mas ele fala sobre iniciativas para reverter a crise climática. Best-sellers como A Sexta Extinção, e livros nacionais. Esse é um livro de macroeconomia que eu gosto muito, A Era do Capital Improdutivo, ele é um livro muito popular no Brasil, e de filósofos, né, como o Ailton Krenak, que já se pauta muito nessa perspectiva do antropoceno. Então, já é uma ideia fixada em diferentes setores. E aí, a ideia, a concepção de Novel Ecosystems é interessante, embora houvesse alguns trabalhos seminais, foi nesse trabalho de 2006, do Richard Hobbs, da University of Western Australia, uma universidade australiana no oeste da Austrália, e ele lança essa publicação. Na época, se eu não me engano, ele era presidente da Sociedade Ecológica de Restauração, falando sobre esses novos arranjos em áreas que já foram muito modificadas pelo homem. E aí ele publica esse paper, é um dos mais citados no mundo, quanto a impacto, né, na ecologia teórica, e nesse momento ele traz duas perspectivas, né, que esse novelty, esse novo arranjo de comunidades, de ecossistemas, seria uma nova combinação de espécies com potencial de mudar as funções ecossistêmicas e que são resultado de ação deliberada ou não pelo homem. Obviamente, isso trouxe muita discussão, porque era um conceito relativamente raso. Muitos concordavam, muitos discordavam, até hoje existe esse debate na ciência de Novel Ecosystems, mas esse foi um embrião para que essa discussão chegasse em diferentes níveis, principalmente na restauração. E aí, em 2013, é publicado esse livro, que é o alicerce da discussão de Novel Ecosystems, veio de um simpósio, e esse livro, se eu não me engano, são 27 capítulos. É muito interessante, esse livro foi publicado em 2013, e em 2014 eu consegui o PDF no periódico Os Capes, e nós formamos um grupo de estudos no laboratório para discutir o livro. Então, durante várias semanas, era toda quarta-feira, no fim do dia, então, durante várias quartas-feiras, nós discutimos esses capítulos, né, para entender um pouco mais essa conceituação de Novel Ecosystems. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente se refere a Novel Ecosystems, que seria, traduzindo, né, novos ecossistemas, nós estamos falando de ecossistemas que têm alguns elementos que fazem com que eles difiram de ecossistemas normais perturbados. Então, nós temos, basicamente, um ecossistema histórico de referência, por exemplo, uma floresta que sofreu um impacto, mas que não foi totalmente destruída e nem sofreu um impacto muito profundo que fizesse ela mudar a sua estrutura e seu funcionamento. Sofreu, por exemplo, corte seletivo ou uma queimada.
Temos ecossistemas híbridos, esse é o ponto mais polêmico nessa teoria, eu vou aprofundar um pouco mais à frente, mas é um ecossistema que sofreu uma pressão forte, mas que essa pressão não foi capaz de tirá-lo da sua trajetória sucessional. E temos os novel ecosystems, que sofreu um impacto, né, que passou o que nós chamamos de limiar, eu vou explicar isso um pouquinho melhor, e que esse limiar faz com que ele tenha uma série de características específicas na composição de espécies, na estrutura, e que impedem que ele retorne a um estágio de referência. Como que nós fazemos isso? Comparando, através de cronossequências, através de outros ecossistemas, outras áreas, né, onde a gente consiga encontrar um padrão como um controle para comparação com esses ecossistemas. É interessante que nossas discussões, elas culminaram na dissertação do Thiago Rubioli, em 2016, analisando o nosso conjunto de dados no campus da UFJF, e aí a base mais forte do nosso trabalho, além desse livro, foi esse artigo, né, um artigo de revisão, um insight, Novel Ecosystems no Antropoceno, uma revisão de conceitos para aplicações pragmáticas. Ótimo, era o que a gente precisava, né? Como definir, na prática, nós temos os nossos resultados, como saber se aqueles resultados se enquadram ou não dentro de um Novel Ecosystem. Então, foi um primeiro exercício para que pudéssemos avançar nessa teoria. E aí, esse é um conceito que nós adotamos, né, dentre os vários conceitos que existem sobre Novel Ecosystems. Eu vou ler rapidinho para vocês, né? Então, o Novel Ecosystems é um arranjo único de condições bióticas e ambientais devido ao resultado direto de alterações, intencionais ou não, pelos humanos, suficiente para ultrapassar um limiar ecológico, vamos gravar esse termo, limiar ecológico, que facilita uma nova trajetória no ecossistema. Ou seja, algum fator que fez com que o ecossistema mudasse seu rumo, inibindo seu retorno a uma trajetória prévia, independente de novas intervenções humanas. Um outro termo-chave, o ecossistema resultante, esse novel ecosystem, ele também é autossuficiente, ele é autorregenerante, ele funciona sem interferência antrópica, em termos de composição de espécies, estruturas, ciclos biogeoquímicos e serviços ecossistêmicos. E uma característica essencial que é marcante nesses novel ecosystems é a mudança na composição de espécies, principalmente pela forte dominância de espécies exóticas e espécies invasoras. O ponto mais polêmico nisso tudo, gente, que é o calcanhar de Aquiles do Novel Ecosystems, é o que define ultrapassar um limiar ecológico. E eu me lembro exatamente do nosso grupo discutindo esse artigo aqui, que era um mini review nessa revista Ecosystems, é uma revista excelente, sobre o que é um limiar ecológico. E aí, existem várias definições de limiar ecológico, mas, assim, buscando simplificar muito para vocês, né? E é uma figura que eu já vi em várias apresentações aí referentes à ecologia funcional, até mesmo recentemente, há umas 3 semanas atrás, o professor Nathan Barros, da UFJF, foi dar uma aula, uma disciplina minha de gestão ambiental, para falar sobre o papel dele dentro do IPCC. Ele faz parte do papel do painel de mudanças climáticas, né, da ONU, e ele apresentou essa figura. Falou, gente, o que nós estamos vivendo é isso. Estamos presenciando forças que estão empurrando o clima do planeta para um ponto de não retorno. Então, moçada, limiar em ecologia se trata disso. É a força que você aplica para que um ecossistema mude. Então, aqui você está aplicando força, uma força grande. Isso aqui é o ecossistema, para que ele mude a sua trajetória e a partir do momento em que ele caia em outra trajetória, ele não possa mais retornar.
mesmo que você aplique uma força reversa muito grande. Então, o limiar é qual é o empurrão que nós damos para que aquele ecossistema tenha uma trajetória irreversível. Agora, irreversível em natureza, irreversível na ecologia, é muito complexo em função da nossa escala de acompanhamento. É impossível você falar que alguma coisa vai ser irreversível, porque pode amanhã ou depois acontecer algum fenômeno e a nossa espécie ser extinta, e aquele sistema pode, de fato, reverter. Mas isso demoraria séculos para acontecer. Então, nós estamos trabalhando dentro da nossa escala, da escala humana de acompanhamento dos processos. São escalas curtas em termos de ecossistema. Recentemente, nem tão recente aqui, né? Aqui é um outro pesquisador de base nesse conceito do Novel Ecosystems, o Eric Higgs, do Canadá. Esse é um artigo do final de 2016, onde ele já coloca outros elementos muito interessantes, né? Então, temos os ecossistemas de referência, que são aqueles que sofreram distúrbios, mas que são capazes de retornar a uma trajetória sucessional. Os híbridos, que o retorno à trajetória vai depender de ações de restauração ou de enriquecimento, alguma ação intencional ou não, mas que façam com que eles voltem ao trilho do retorno sucessional. E os novel ecosystems são aqueles que, teoricamente, não voltam. Porém, ele adiciona outros elementos aqui que eram duvidosos na discussão, como, por exemplo, sistemas agroecológicos, infraestrutura urbana, de infraestrutura verde de malhas urbanas, ou seja, ecossistemas que foram delineados, que tiveram um design antrópico. Então, um agroecossistema, ele tem um design e ele continua sendo um agroecossistema porque o homem faz o manejo dele. Então, ele separa isso. Isso é importante porque havia muita confusão. Um sistema agroecológico, então, ele é um novel ecosystems, porque ele não é um híbrido. Então, ele já separa essa uma outra categoria. Não, vamos separar o que é design do que é natural. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu peguei algumas informações de 2017 para cá, porque essa discussão de novel ecosystems, ela bombou na literatura entre 2006, mas principalmente entre 2013 e 2016, depois que o livro de Novel Ecosystems foi lançado. Porque é uma ideia muito sedutora, você acreditar que está lidando com um ecossistema, com novos arranjos, assim como quem estuda ecologia de comunidades acha também sedutora a ideia da teoria neutra da biodiversidade, né? Quem nunca teve essa dúvida? De doutorado, tem essa perspectiva, né? Porque são teorias que assim, onde você consegue enxergar o seu estudo dentro daquela. Só que você tem que aprofundar muito para saber quais são os parâmetros onde a sua comunidade, seu ecossistema se enquadram. E aí, aqui são alguns artigos de revisão que mostram, né, a necessidade de se aprofundar esse tema, esse estudo de novel ecosystems. Uma coisa interessante, não existe ainda uma tradução para português, por isso que eu sempre falo em inglês, novel ecosystems. Lá no início dos nossos estudos, nós chamávamos de ecossistemas emergentes, porque tem um outro pesquisador muito importante, né, da USDA, ele é de Porto Rico, o Ariel Lugo, que publicava como novel forests. Então, nós chamávamos florestas emergentes, ecossistemas emergentes. E aí existem algumas publicações no Brasil que chamam de neoecossistemas, mas é uma coisa assim muito rasa ainda. Porque não existe um volume de informações consolidadas sobre novel ecosystems no Brasil. Bom, voltando aqui, esses são alguns trabalhos que ressaltam essa necessidade de aprofundar, né? Esse aqui é um jornal, uma revista
da Sociedade Ecológica Britânica, de bastante impacto, que fala uma agenda para ecologia aplicada em estudos sobre ecologia florestal. E aqui tem a necessidade de explorar mais parâmetros, né, mais estudos sobre novel ecosystems. Aqui, já na revista Ecosystems, também de 2017, voltada para o ambiente urbano, uma nova ciência de ambientes urbanos, onde novel ecosystems está dentro das prioridades top, né, para se entender. Então, toda essa conceitualização aqui envolve novel ecosystems, desde de estudos de estruturação, de inventários básicos de biodiversidade, até estudos para modelagem de como esses novel ecosystems poderiam suportar, né, alterações climáticas em ambientes urbanos. Aqui um trabalho bem interessante de 2018, do finalzinho de 2018, uma literatura, um desses artigos de cienciometria, né? Interessante porque ele coloca os estudos sobre novel ecosystems têm estudado o quê? Primariamente, biodiversidade, serviços ecossistêmicos, mas o mais interessante disso é, precisamos de mais estudos no hemisfério sul, em regiões tropicais. Por quê? O grosso de estudos, o grande volume de estudos sobre novel ecosystems acontece na América do Norte e na Europa, porque são áreas de colonização humana, de ação humana muito mais antigas. Peguem qualquer vídeo aí que fale sobre a história das populações, né, a história do ser humano, e que tenha mapinha. Na internet tem vários. Pega no YouTube lá, a grande história da expansão da civilização. Vocês vão ver que são áreas que sofreram impactos e que esses impactos geraram limiares há milhares de anos. Aqui nós também temos essa discussão, lógico, né, sobre a influência dos nossos ancestrais indígenas, mas não ocorreu com a perspectiva, com a pegada de destruição, muito pelo contrário, que aconteceu no hemisfério norte. Então, são áreas muito mais vulneráveis e onde esses arranjos, essas áreas de novelty, são muito mais antigas. Aqui um bem recente, foi publicado há alguns meses, no final do ano passado, é interessante, né, que compara a quantidade de trabalhos feitas em áreas não urbanas e em áreas urbanas. E é interessante porque há um crescimento de estudos em áreas urbanas, que é o foco do nosso grupo de trabalho aqui, mas o que predomina ainda é o volume de estudos sobre áreas não urbanas. Mas, na verdade, a ecologia, ela se pauta nisso, né? Uma área pristina, uma área intocada, uma área remota, ela chama muito mais atenção do pesquisador conservacionista, do ecólogo, do que o nosso quintal. Existem vários fóruns de discussão sobre isso na literatura de ecologia urbana. Isso daria uma outra palestra, um outro bate-papo. Mas é interessante e mostra, novamente, né, um baixo número de estudos no hemisfério sul. O Brasil tem pouquíssimos estudos ainda e, em sua maioria, em áreas não urbanas. Alguns exemplos clássicos desses novel ecosystems, né, você deve estar se perguntando, poxa, eu estou meio confuso, não entendi direito, né? O que caracteriza um novel ecossystem? Então, tem alguns exemplos clássicos que eu puxei daquele artigo de maior impacto, né, que foi a pedra fundamental. Primeiro, florestas de Porto Rico. Isso é muito interessante, porque o Ariel Lugo, ele já estuda essas florestas há quase 50 anos. E o que ele observou? Em Porto Rico, essas espécies, essa castilha elástica, não me lembro se ela é asiática ou africana, foi introduzida para a produção de borracha e depois ela se naturalizou.
E aí os estudos básicos de inventário de fitossociologia, parcelas permanentes da vegetação, mostraram que a espécie ela entra, ela domina, ela assim, tem uma população de alta importância na floresta, mas ela não afeta, a sua invasão biológica não afeta a estrutura e o funcionamento da floresta. A floresta captura mais carbono, a floresta continua mantendo uma riqueza e diversidade de espécies próximas a ecossistemas de referência, aqueles que não têm a espécie. Enfim, é uma espécie que não influencia, ela se torna parte importante, mas não altera o funcionamento do ecossistema de uma maneira que ele entre num estado de depressão. E aí ele projeta isso, ele tem vários artigos sobre o tema, esse aqui é o mais citado deles, e ele projeta a distribuição dessas florestas em verdinho dentro do território de Porto Rico, e mostra através de dados. Então, o Ariel Lugo é uma das obras que a gente mais cita, e ele é interessante. Eu sei que tem muita gente aqui de outras instituições, né? Certamente você já leu um artigo clássico dele, que é Brown e Lugo, que fala sobre uma revisão sobre florestas secundárias, sobre sucessão ecológica. Então, é um pesquisador que tem muito know-how e muito conhecimento sobre a ciência da sucessão florestal. Um outro exemplo, Savanas no Brasil, foi do Carlos Klink, que é professor da UNB. Não sei se ele continua na UNB, mas quando eu fiz o doutorado lá, eu pude conhecê-lo. É um pesquisador muito renomado, e ele exemplifica com essa perspectiva do capim-gordura. E nós íamos ao campo para estudar isso, e é impressionante, porque todas essas gramíneas que nós usamos na nossa pecuária, todas são africanas. E algumas se tornam invasoras. Todas são exóticas e algumas se tornam invasoras. É o caso do capim-gordura na savana. Então, uma área de cerrado, ela tem aí, em média, 70% da sua ocupação por gramíneas nativas. Essa espécie, ela invade, ela elimina as gramíneas nativas pela competição e ela predomina. Ela tem uma biomassa muito maior, ela é muito mais rústica, e ela muda até o ciclo de queimadas, de incêndios da savana. Então, ela tem um potencial calorífico muito maior, e quando uma queimada acontece, são sistemas adaptados a queimadas, essa queimada tem um poder calorífico muito maior do que de gramíneas naturais, e isso compromete também o compartimento arbóreo. Isso é muito interessante. No doutorado eu tive uma disciplina lá na UNB, Ecologia do Fogo. Então a gente estudava a física dessas estruturas, e um capim-gordura ela muda totalmente a trajetória do sistema. E ela acaba, aí sim, deplecionando esse sistema, gerando uma homogeneização biótica. E isso é considerado um exemplo de novel ecosystem. Temos também essas áreas de agroflorestas, né, que eram um debate intenso, se enquadraria ou não. E aí nós estamos falando de áreas que foram abandonadas. Aqui, por exemplo, os alunos aqui da UFJF, os pesquisadores da UFJF sabem, é uma área dentro do nosso jardim botânico, mais lá no fundo, que era uma área de café sombreado, em consórcio, né, com algumas espécies, banana, várias frutíferas, e que foi abandonado. Esse é um sistema que nós chamamos de novel ecosystems, porque o subbosque é dominado pelo café, que é uma espécie asiática, é da Etiópia. E aparentemente isso, obviamente, interfere na riqueza, mas o que nós temos no estrato superior é uma floresta com maior diversidade. Ainda estamos estudando a dinâmica para saber se de fato o café tem um impacto na dinâmica e no funcionamento. E aqui, para não falar que, para não ficar muito fitocêntrico, né, e muito terrestre, um
um fato muito curioso, e entra muito dentro do que a gente discute sobre consumidor-chave, predador-chave, né, na disciplina de ecologia de comunidades, eu abordo muito isso. Um exemplo de novel ecosystems, quando você elimina um predador-chave, que é essa lontra marinha, eu acho que é lontra, né? Otter, sim. Que come esse ouriço, e quando você tem essa invasão, essa floresta ela ocorre, porque esse ouriço ele consome a floresta, e quando você elimina esse consumidor-chave, o sistema ele muda, ele pega uma outra trajetória. Então é só para vocês observarem que esse limiar ele pode acontecer em função de fatores abióticos, na maioria dos casos, mas também em função de desregulação biótica. Falar um pouquinho dos nossos estudos, eu vou acelerar aqui, eu não estou contando o tempo, mas qualquer coisa vocês me falem aí no chat, tá? No privado. Isso é interessante porque eu cheguei em Juiz de Fora em 2010, quando eu passei no concurso, e Juiz de Fora me chamava muita atenção, já conhecia, né? Sou aqui da Zona da Mata, mas me chamava a atenção porque eu já tinha morado em outra cidade de porte parecido e que não tinham a cobertura florestal que Juiz de Fora tem, que é muito intrigante. Juiz de Fora tem em torno aí de 20% a 25% da sua paisagem urbana, da malha urbana, com cobertura florestal, em diferentes arranjos, né? Mas assim que eu cheguei, eu me deparei com esse trabalho, com esse artigo, né, da Emma Marris, da Nature. Ela não é pesquisadora, ela é uma jornalista, mas ela escreve resenhas para Nature sobre meio ambiente, para o New York Times, para National Geographic. Ela tem uma atuação forte, e ela se encantou com a questão dos novel ecosystems, que ela foi visitar uma área no Havaí que tinha novel ecosystem. Curiosamente, a espécie invasora é uma Melastomatácea brasileira. E também observou isso nos Everglades, no Canadá, onde existe a Esquinus terebintifolis, que é uma anacardiácea brasileira que invade os Everglades. E aí, essa leitura, ela chamou muito minha atenção, porque ela chamou isso aqui, como se fosse uma coxa de retalhos, mas ragamuffin é como se fosse assim, estrupiada, alguma coisa nesse sentido, né? É uma natureza toda desordenada. E aí, com base nisso, nós começamos a implementar estudos básicos de inventário da vegetação para entender o que nós tínhamos. E começamos a estudar o histórico de uso dessas áreas, que é fundamental. Você não fala de um ecossistema sem saber o histórico. Então, nós usamos, não vou entrar em detalhes, nós usamos uma metodologia de amostragem padrão, número e tamanho de parcelas, para que as comparações não tenham nenhum ruído. E aí iniciamos uma série de trabalhos básicos de fitossociologia, né? O primeiro foi no Jardim Botânico, foi a dissertação de mestrado do Cassiano. Para quem é de fora, o nosso Jardim Botânico é onde nós tivemos a balbúrdia, aquela onça pintada que fez um sucesso aí há uns 2 anos atrás, né? É uma área de um fragmento grande, né, de cerca de 370 hectares, e o nosso Jardim Botânico tem cerca de 80, e regenerou com o abandono de atividades agrícolas depois da crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Desde então foram vários trabalhos, né? Hoje, isso aqui eu fiz um apanhado recentemente para uma outra palestra, só aqui na área de Juiz de Fora em torno, temos cerca de 20 fragmentos já estudados, 20 trechos, né, já estudados, mais de 25 mil árvores, mais de 600 espécies. Especificamente sobre novel ecosystems, o nosso primeiro estudo foi nessa área aqui, que é atrás da concha acústica da universidade, aqui é a reitoria. Nós temos os registros, o legal de se estudar a área urbana é que nós temos os registros fotográficos de uso da terra.
Então é interessante, essa aqui era uma área aberta, né, uma área de terraplanagem de uso, e aqui do lado era uma floresta que foi desmatada. Ainda tem um fragmentinho aqui, né? Mas, enfim, é uma área que foi abandonada aí nos últimos 20, 25 anos, e que hoje ela é dominada pelo Pinus ellioti, que é uma invasora, ela é do hemisfério norte, ela é americana, e que foi usada na década de 60 para arborização, para ornamentação das vias da universidade. Então, esse trabalho veio de uma disciplina, que dá para a gente ver, né, os pinheiros, publicamos em 2014, depois estudamos o Jardim Botânico, aquela área em específico, né, dominada pelo café, uma publicação de 2017, uma revista de peso um pouco maior. Estudamos uma outra área, aqui na matinha da farmácia, que aí é interessante que ela já é dominada por uma nativa, uma asterácea, eremanthus, a candeia, né, eremanthus erythropappus. Porém, essa nativa, o fato de ser nativa não significa que ela seja específica daquele sistema. Ela é nativa, porém, de áreas mais abertas, onde a gente encontra em beach pock, em solos mais rasos. E aqui, olha, nós temos mais de 90% da comunidade dominada por essa espécie. E essa área já está abandonada há quase 50 anos. Quase 50 anos, em 2020. Então, 50 anos na literatura internacional, uma floresta abandonada, ela já atinge uma estrutura, uma maturidade muito mais avançada do que a gente observa aqui. Aqui uma outra interessante, no Museu Mariano Procópio, que é 10 minutos e vou acelerar, que é uma área que foi plantada, um projeto paisagístico, né, de 150 anos atrás, do Glaziot. Então, tem várias espécies exóticas, tanto de fora do país, como de outros biomas, Amazônia, Cerrado, que eram espécies com importância paisagística, numa época em que se dava muito mais valor do que era de fora, né, porque era uma questão de status também. E aí, é uma área que é dominada, por exemplo, pela jaqueira, que é uma asiática, e o subbosque é dominado pelo café. Então, só para vocês entenderem. São áreas, em 2016, o Tiago fez esse primeiro apanhado e aprofundou nesses estudos, só do campus, e aí nós aplicamos, fizemos análise de diversidade, observamos que algumas dessas áreas eram dominadas por exóticas e aplicamos aquela tabelinha pragmática do artigo e chegamos à conclusão, olha, 3 dessas áreas são novel ecosystems, as outras não são. A partir daí começamos a aumentar, eu vou passar muito rápido, né? Pegamos esse conjunto de dados, essa aqui foi a tese do Cassiano, pegamos 12 fragmentos, inclusive esses 3 novel ecosystems, e começamos a fazer comparações, só para vocês terem uma ideia, novel ecosystems tem uma riqueza e uma diversidade de espécies muito menor que as outras. Aqui, por exemplo, são áreas controle fora da área urbana, são florestas old growth, florestas maduras, que a gente usa como comparação aqui na região. Então, nossas áreas de novel ecosystems, né, todas com uma forte perda de riqueza e diversidade, e também de identidade de espécies, né? Ela é muito dissimilar aos outros conjuntos, o que não é uma coisa ruim quando a gente fala em diversidade de paisagem, porque existem elementos aqui que não ocorrem em outras florestas, então ela é, dentro do que se chama de biodiversidade fundamental, que é um dos pilares da teoria neutra da biodiversidade, numa escala de paisagem, esses novel ecosystems são relevantes para acúmulo de espécies, mesmo que sejam pioneiras, mesmo que sejam rústicas, né, são áreas importantes para que essas espécies estejam na paisagem. Avançamos, fizemos análise funcional e filogenética, então observe o mesmo conjunto de dados, esses novel ecosystems perdem muita função,
Isso, evidentemente, mostra uma perda de serviços ecossistêmicos e também perdem diversidade filogenética. Esses 2 trabalhos foram publicados ano passado. Esse foi a dissertação de mestrado da Marcela, que hoje está fazendo doutorado em Lavras, e essa é a tese de doutorado da Érica, que hoje está na França fazendo pós-doc. Então, observem que nós temos perdas. Então, nós fomos avançando dentro daquela agenda preconizada, né? Que tipo de estudo precisamos fazer para Novel Ecosystems? E temos algumas perspectivas, né? Vou passar muito rapidinho. Isso aqui é papo, gente, que eu poderia ficar aqui com vocês horas e horas, porque Novel Ecosystems tem muitos desdobramentos, né? Mas, por exemplo, ele não é aceito por todo mundo. Aqui existe uma turma que critica, acha que o Novel Ecosystems é um cavalo de Troia para conservação, porque traz uma expectativa que, se você deixar como está, tudo bem, você aceita aquilo como um Novel Ecosystem. Mas a discussão não é bem assim, pelo menos no meu ponto de vista, vendo as 2 partes, porque tudo depende da quantidade de informações que nós temos. Existe um consenso que nós ainda temos poucas informações sobre a dinâmica, funcionamento desses Novel Ecosystems. E é interessante, né, que num outro artigo de crítica desse mesmo grupo, e aí tem gente de peso, a Carolina Múrcia. A Carolina Múrcia, para quem é mais das antigas, é aquela que publicou aquele artigo clássico de efeito de bordo, uma revisão na Trends in Ecology and Evolution, lá de 1995. Todo mundo cita. E o Daniel Simberloff, que é um dos maiores conservacionistas hoje. E aí, qual é a crítica deles? Que o conceito de Novel Ecosystems não foi submetido ao escrutínio e validação empírica. Porém, os pesquisadores que iniciaram isso, vocês viram, fizeram workshops, publicaram em boas revistas que têm a sua validade. Aliás, faz até a gente refletir aqui sobre o papel da ciência, né? Tudo que se discute hoje a favor do tratamento da Covid tem um escrutínio científico, tem a validação, não é achismo. Tudo que realmente funciona, né? Então, aqui nós temos um exemplo de como a ciência discute esse tipo de coisa. E essas revistas vivem disso, desses fóruns de debate, né? E que vença o melhor argumento e que seja o argumento técnico. Eles responderam, né, falando, não, tudo bem, nós entendemos o ponto de vista de vocês, mas por que vocês não aceitam que isso é uma realidade inconveniente, sendo que a população humana vai ficar cada vez mais urbana, vai interferir cada vez mais? O que nós precisamos fazer, então? Responder essas questões, fazer análises temporais de acompanhamento para entendermos, de fato, o funcionamento desses Novel Ecosystems, desses novos arranjos. E aí, pegando esse gancho, nós começamos a fazer, nos nossos estudos, os primeiros estudos de dinâmica. A pergunta era, dinâmica é, você remedir uma área que já foi medida há 5, 6, 7 anos atrás. E com isso você calcula taxas de mortalidade, de crescimento, né, de recrutamento, que é o ingresso de novos indivíduos. E a hipótese é, para ser uma floresta, um Novel Ecosystems, então a dinâmica vai mostrar que ela continua a mesma ao longo do tempo. Porque se ela mudar muito, significa que ela não é Novel Ecosystem, ela só estava num estado transitório, partindo para outro. Fizemos essa análise e os nossos dados, pelo menos de curto prazo, mostram que a floresta não mudou nada. Essa aqui é aquela matinha do lado, matinha do ICB. As taxas são altas, mas observem, os dados são muito parecidos. A floresta não muda. O pinus continua dominando. A taxa de mortalidade é alta, mas a de ingresso também é alta, o que balanceia. Então, há uma certa estabilização nessa dinâmica. Fizemos isso também, os dados não estão aqui, mas para a matinha da farmácia, para o Novel Ecosystem com aquela asterácea que eu falei com vocês, com a candeia, idem. A única coisa que nós observamos de diferente é que essas áreas estão acumulando carbono. Talvez seja explicado, né,
pelo fato da alta oferta de CO2 no campus, já que o campus é rota que conecta a cidade alta à cidade baixa, o fluxo de veículos muito grande. E esse aporte de carbono é esperado para florestas secundárias. Mas os dados de estrutura e composição florística não mostram uma mudança significativa, nem uma tendência, porque não é só a mudança dos 5 anos. É qual é a tendência para os próximos. Não existe essa tendência que as coisas mudem nas próximas décadas. E aí, qual é a nossa agenda? Aprofundamento teórico, sempre, como nós estamos fazendo aqui. Dinâmica das parcelas permanentes, isso foi afetado pela pandemia, porque tivemos que paralisar os trabalhos de campo, por exemplo. Não conseguimos remedir o Mariano Procópio em 2020, não conseguimos remedir outras áreas no Jardim Botânico em 2020, que estavam no cronograma. Além disso, né, mensurar serviços ecossistêmicos, pensar na aplicação dessas informações para restauração passiva, aplicação em moldes, em modelos agroflorestais, que é uma demanda da sociedade, aplicação na governança dessas florestas, a gente já vem abordando isso, análises além do limite urbano, né, para não ficar só na malha urbana, e atrair parcerias multidisciplinares. Tá, já estou terminando. Bom, avançamos nisso, a gente se baseia, esse é um artigo recente que saiu sobre essa estrutura, né, o que fazer para restauração e reabilitação de áreas urbanas, e que tem foco em Novel Ecosystems. Aqui, muito interessante, eu não poderia fechar sem mostrar isso aqui, um artigo que saiu recentemente, e que mostra o impacto de palmeiras exóticas na formação de Novel Ecosystems mundo afora. E por que eu chamo a atenção disso? Nós fizemos o inventário das praças de Juiz de Fora no passado, 62 praças, foi a dissertação da Jéssica Neves, e observem que as espécies de maior densidade utilizadas na arborização das praças de Juiz de Fora são 2 palmeiras exóticas, que são as que mais preocupam na invasão e formação de Novel Ecosystems. Então, isso é um alerta para a gente. Atrair parceiros, né? Isso aqui é um trabalho interessante sobre esses novel resources, como essas plantas novelty fornecem recursos para a cadeia trófica. Eu até coloquei aqui, ó, essa figurinha do mico-estrela, que também é um invasor na nossa área. Eu uso recursos, né, novel resource? Provavelmente sim, mas isso tem que ser validado. Áreas fora, né? A tese do Lucas vem abordando isso. No doutorado em Lavras. E, para fechar, agradecer, obviamente, aos parceiros, né? Cito aqui vários que vêm fomentando nossas pesquisas, mas principalmente o CNPq, pela Bolsa de Produtividade. Ainda mantenho aqui o logo do PGCOL, embora o programa não exista mais como ecologia, agora é biodiversidade e conservação da natureza. Mas nada disso seria possível, eu deixo esse slide aqui para fechar, sem toda a equipe que vem trabalhando nessa pesquisa há 11 anos, e parceiros, e também deixo aí link, né, de redes sociais. O laboratório tem suas redes sociais no Facebook, no Instagram, temos também um canal no YouTube com mais informações sobre nossos estudos, né, e fiquem à vontade. Obrigado pelo espaço de